Goiânia enfrenta um aumento expressivo nas taxas de condomínio, impulsionado por reajustes salariais e adicionais de insalubridade para trabalhadores terceirizados. Essa situação, claro, preocupa, gera preocupação entre moradores e síndicos que buscam, então, alternativas para minimizar o impacto financeiro. Sobre os direitos e deveres dos condomínios, a legalidade do aumento e as estratégias para uma gestão financeira equilibrada em condomínios, nós agora conversamos com o advogado Diógenes Marra, especialista em direito condominial. Seja bem-vindo, bom dia para você. Obrigado, bom dia, Mariana. Bom dia, caros telespectadores. É um prazer estar aqui para poder esclarecer sobre esse tema que está gerando grande repercussão aí junto aos condôminos e junto aos síndicos, porque vai ter provavelmente um aumento demasiado aí das taxas condominiais. E quando a gente fala em demasiado, é demasiado mesmo, demasiado né? mesmo. Pode chegar a 60%? Pode chegar a 60%. Conforme falado, foi um reajuste de 18% a título dos salários desses prestadores de serviço e o que agrava mais a situação ainda é que, para os funcionários exclusivamente da limpeza, terá um adicional de salubridade de 20%. É importante destacar também que esse reajuste é realizado anualmente, só que esse ajuste exclusivamente dos funcionários não estava sendo esperado, porque foi muito demasiado. Inclusive, de acordo com o sindicato, esse aumento se deu pela defasagem dos salários que vinha ao longo do tempo e pela crise de funcionários que estavam tendo pouca demanda para estruturar esses serviços. E quanto à insalubridade, é porque estava vindo muitas demandas trabalhistas contra essas empresas terceirizadoras e eles acharam por bem, em razão do contato com produtos químicos, realizar e adicionar a esses funcionários da limpeza esse adicional de insalubridade. Então, para quem está em casa aqui, que paga condomínio, aí pode estar se perguntando assim, mas quem definiu isso? Foi o próprio sindicato? Sim, o próprio sindicato. Ele realiza isso anualmente. E ele tem autonomia para fazer isso? Ele tem autonomia para fazer isso. E aí você pode me perguntar, isso vai afetar todos os condomínios? Não. Para quem tem um funcionário contratado diretamente, isso não vai ser afetado. Só vai ser afetado para aqueles condomínios que contratam funcionários terceirizados. Portanto, tem um contrato vinculado a uma empresa terceirizadora. Agora, você pode me perguntar também se esse aumento será imediato. Aí vai depender de caso a caso. Geralmente, tem que analisar o síndico se esse contrato foi firmado anualmente, o que é o padrão de ser firmado, e eles geralmente vencem agora no começo do ano. Portanto, bem provável que já será reajustado de agora, porque eles tendem a vencer janeiro, fevereiro, no mais tardar março. Então, para esses condôminos em específico, já terá esse ajuste para não onerar demasiadamente a empresa e haver um equilíbrio contratual entre condomínio e empresa terceirizadora. Bom, e aí a gente chega naquela encruzilhada, porque em um certo momento os condomínios acharam por bem que contratar uma empresa para que eles levem os servidores para trabalhar naquele local fosse melhor. Sim. Porque eles não precisariam gastar com direitos trabalhistas, não poderiam ter esse trabalho, né? Acaba que nesse momento, talvez isso possa ser repensado. Possa ser repensado. E aí vai variar de caso a caso, é bom analisar o contrato. Se for anual, na hora de reajustar, tenta conversar, cabe ao síndico, ao conselho fiscal do condomínio, tentar negociar, eventualmente buscar uma nova empresa, ou se essa solução não for adequada, buscar uma contratação direta, procurar um porteiro, procurar um zelador, que se adeque melhor, mesmo que contratando via CLT, né, registrar esse funcionário, talvez compense mais em razão desse aumento demasiado. E aí a gente pode pensar também que um aumento como esse, porque a gente está falando de um aumento de quase 60%, isso é muita coisa. Se a gente pensar, por exemplo, que boa parte das pessoas também pagam aluguel para morar num prédio ou morar num condomínio de casas, enfim, isso pode também gerar desemprego, né? Porque muitos condomínios podem não querer mais essas empresas, por exemplo. Sem sombra de dúvidas, inclusive rescisões desses contratos de aluguel, porque inclusive teve uma alta recente nos contratos de aluguel, inclusive Goiânia está sofrendo muito quanto a isso, e geralmente nos contratos de aluguel é previsto que o locatário pague essa taxa condominial e se aumentar demasiadamente os dois, vai ter muitas rescisões, infelizmente. Bom, a gente está falando de um valor que pode chegar a 60%. E aí depende do condomínio. O que eu, que moro, por exemplo, em um prédio ou moro em um condomínio de casas, como é que eu posso saber se o meu síndico está cobrando realmente, está aumentando realmente o que deve ser aumentado? Então, Mariana, é realizado anualmente uma assembleia ordinária em todos os condomínios. Nessa assembleia, o síndico tem que prestar as devidas contas de tudo que foi gasto ao longo do ano. No boleto mesmo do condomínio tem que haver um resumo do que foi gasto, mas de fato é realizado anualmente. E nessa prestação de serviço que o condomínio vai saber a que ponto, o que ele gastou, se ele gastou corretamente, se esse aumento cobrado pela empresa está sendo repassado corretamente para o condômino, e é dessa forma que é procedido. E aí a pessoa ficar atenta também, Ficar atenta. Né? E a qualquer momento também ela pode pedir a prestação de contas para o síndico, é direito do condômino saber tudo que o condômino está gastando, tudo que foi reajustado e etc.
Bom, então, aí a pessoa precisa esperar essa assembleia para fazer isso ou não? Não, ela não precisa esperar essa assembleia. Aí vai depender do contrato, né, da renegociação com a empresa. Porque tem taxas condominiais que são cobradas de acordo com o rateio. Sim. E tem taxas fixas. Para essas que são cobradas de acordo com o rateio, vai variar já no mês subsequente, porque vai aumentar esse gasto das empresas terceirizadas que serão repassados aos condôminos. Mas para as taxas fixas, provavelmente até o fim do ano será resolvido de uma outra forma, porque essa taxa fixa vai ser ajustada de acordo com esse ajuste dos salários desses prestadores de serviço. E bom, aí fica a cargo então desse síndico, né, e do próprio condomínio saber também negociar isso e muitas vezes até buscar uma empresa que tem um valor mais atrativo. Perfeitamente. Né? Perfeitamente. Cabe ao síndico e ao Conselho Fiscal ali tentar negociar, olhar essas cláusulas para saber se estão ok, buscar uma assessoria jurídica eventual para analisar esse contrato e saber se está dentro dos parâmetros legais para não haver abusividade de nenhuma das partes. E aí é ruim também a gente falar sobre essas coisas, porque, por exemplo, hoje em dia tem muitos condomínios que nem o porteiro tem mais, né? Colocam aquela portaria eletrônica e aí você perde uma pessoa, uma vaga de emprego, perde um posto de emprego ali. Isso é ruim também, aumentar muito, porque pode fazer isso. Sim. Pode fazer com que o condomínio invista nisso, né? Sim. E acaba que está sendo a solução mais viável, infelizmente, né? Apesar de gerar desemprego, o condomínio pensa muito no bolso dos condôminos, né? Principalmente o síndico, né? Que é muito exigido quanto a isso e muito cobrado. Tá ok. A gente conversou então com o Dr. Diógenes Marra, ele é advogado, especialista em direito condominial. Muito obrigada, seja sempre bem-vindo. Bom dia. Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia.